Estamos aqui no Treino em Foco mais uma vez com a série Vida de Atleta. E hoje aqui recebendo um atleta de uma modalidade que também não é muito popular, e a gente tem isso até como uma lógica nossa aqui, trazer modalidades esportivas populares e modalidades esportivas não muito populares. Essa modalidade de hoje, que vocês vão ver logo depois da vinheta, ela também não é muito popular. Logo depois da vinheta. Bom pessoal, como eu estava comentando antes da vinheta, a modalidade que nós vamos falar hoje é de bicicross e o atleta que nós vamos entrevistar é o Felipe Gonçalves. Tudo bom, Felipe? Tudo certo? Tranquilo? O Felipe já está me chamando de professor, porque o Felipe nesse semestre ele é meu aluno acadêmico aqui do curso de Educação Física da FURB e é meu aluno na disciplina de base do condicionamento físico, né? Base metodológica do condicionamento físico. Felipe, é o seguinte, nós vamos fazer aqui um bate-papo para conhecer um pouco o atleta, porque a série é Vida de Atleta, né? E o nosso objetivo aqui é conhecer um pouquinho da tua modalidade, da tua estrutura de treinamento nessa modalidade de bicicross, que a gente chama de piloto, né? Piloto de bicicross, né? E também saber um pouquinho como é que tu conseguia essas coisas para a gente entender um pouco a modalidade, o pessoal conhecer, já que a gente está agora no ano olímpico 2016, é interessante a gente conhecer bastante essas modalidades e o Treino em Foco tem que por ele ser um dos objetivos nossos é mostrar, né, as modalidades, como eu estava dizendo, até mesmo aquelas que não são muito populares. Então, primeiramente eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu currículo, como é que tu tem competido, quais são os teus resultados em competição, nacional e internacional? Certo, eu comecei a competir de bike com 9 anos de idade, né? Tá com que idade agora? Agora estou com 20. Então faz 11 anos que eu estou competindo, comecei em 2005 e daí desde lá fui me destacando, daí já no ano seguinte já consegui finalista do brasileiro. Aí em 2000... No segundo ano? No primeiro ano de competição, segundo ano, assim, eu comecei na metade de 2005, 2006 eu já estava finalista do Campeonato Brasileiro. E aí fui me destacando um pouco, daí em 2010 tive a oportunidade, antes disso, em 2010 fui campeão brasileiro, né? Fui campeão brasileiro antes também pela CBBX, que a gente tem duas confederações, né? Uma CBBX e outra CBC. E daí tu compete nas duas? Agora eu estou competindo nas duas federações. Aí eu fui campeão brasileiro e em 2010 tive a chance de competir no campeonato mundial na África do Sul, que lá eu tinha 14 anos de idade, então eu competia na categoria Expert 14 anos, que é só quem tem 14 anos corre, e na categoria Cruiser 13 e 14, então a categoria Cruiser é uma bicicleta um pouquinho maior, a Aro 24, a roda dela, e competi nessas duas categorias e daí consegui ficar vice-campeão mundial na Cruiser e sexto colocado na categoria Expert 14 anos, né? São categorias, vamos dizer assim, como a gente usa muito no futebol, sub-17, sub-18, coisas desse tipo. Tem a Expert 14, normal, que a gente no bicicross é por idade, né? 14, 15, 16. E essa categoria Cruiser a bicicleta é um pouco diferente, ela é um pouco maior e a roda um pouco mais alta, entendeu? Dá muita diferença na competição isso? Um pouquinho dá. A maioria das pessoas, os mais velhos, correm nessa categoria Cruiser, né? Mas assim, o Campeonato Mundial, aqui no Brasil eu corro só na Aro 20, né? Que é a principal, o foco. Só que o Campeonato Mundial, como é uma vez por ano, então a gente opta em correr nessas duas categorias, porque a chance é maior. Só tem uma chance de conseguir ser finalista, aí é muito atleta. Então lá tu vai nas duas categorias, isso que eu nem treino na Cruiser. A gente nem treina, então eu só treinava na Aro 20. Então eu só fui pegar a minha Aro 24 no dia da corrida, lá no dia do treino. Não tinha nenhuma treino adaptativo? Não, familiarização pouquíssima. Tem gente que treina uma semana, um mês antes com a bicicleta. Só que a bicicleta não era minha, então eu peguei emprestado, porque eu só tenho a bicicleta Aro 20. Peguei a bicicleta emprestada de outro atleta. E aí fui pro campeonato, corri lá, treinei com ela e me destaquei, fui bem e consegui esse resultado. Daí no ano seguinte eu já fui para Dinamarca, corri o campeonato mundial, só que lá eu estava na bateria classificatória, a primeira bateria classificatória eu caí, quebrei o dedo, só que na hora eu estava tão na adrenalina que eu continuei competindo assim mesmo. E aí passei uma faixa e chegou na semifinal, que por etapa só vai classificando 4, que largam 8, só que só classifica 4, os 4 primeiros passam para a próxima etapa. E aí na semi eu estava em quarto, um chileno na última curva bateu em mim, me jogou para fora, e aí um cara que vinha em sexto passou nós dois, entendeu? Daí o que ele fez não deu certo nem para mim nem para ele.
Aí fiquei de fora, depois eu coloquei o gesso na mão e não competi mais, né? Porque tava doendo bastante. Aí no ano seguinte fui pra Inglaterra, correr o campeonato mundial de novo. E lá me destaquei mais uma vez. Fiquei quarto colocado na categoria 16 anos, que agora já era 16 anos, 2 anos mais velho. E oitavo colocado na categoria Cruiser, ao contrário, na categoria Cruiser, quarto colocado, na 16, oitavo colocado, né? E nesse ano também fui campeão, vice-campeão pan-americano na Bolívia, e daí o brasileiro também fui campeão nesse ano. E aí até essa época ele comecei a me destacar, daí no ano seguinte, aí eu já entrei para a categoria profissional, né? Que é a Júnior e a Elite. Então a Júnior é uma base para a Elite é os top, assim. Aí a categoria Júnior eu fui pro Campeonato Mundial, só que na primeira curva eu caí e quebrei o pulso no Mundial, né? Era uma pista indoor, né? No ginásio indoor, e aí a pista não estava muito boa, os atletas de outras delegações estavam reclamando também, porque o ginásio era muito pequeno e as curvas estavam sendo muito fechadas, e acabei caindo nessa primeira curva ali, vários atletas também caíram, daí eu caí, quebrei o punho, e aí fiquei de fora dessa corrida ali, depois dali eu... Uma semana, uns 2 meses depois eu me recuperei, fui chamado para a seleção brasileira. Aí eu fui para o Chile, competi lá também. Aí eu e mais outros atletas do Brasil, também era da seleção, acabamos dando um choque na primeira curva e eu caí de extensão na minha panturrilha. Então esse ano foi só azar mesmo, sabe? Foi só... Aí parei, aí no ano seguinte fui recuperando. Aí no ano seguinte fui campeão catarinense, não fui competir no campeonato mundial porque não tinha condições, porque é muito caro, né? E esses campeonatos mundiais que eu sempre fui, foi sempre a Fundação de Jaraguá que me ajudava, né? Que compete aqui em Santa Catarina pro Jaraguá do Sul. Isso, desde faz uns 6, 7 anos já que eu corro pro Jaraguá. E nesses mundiais ali na Dinamarca e Inglaterra, eles sempre pagaram, Dinamarca, Inglaterra, Nova Zelândia, eles sempre pagaram passagem pra mim, né? Então... Aí já faz uns anos que eu estou correndo por ele. Ano passado eu fiquei terceiro no JASC por Jaraguá, então eu sempre corri aqui em Santa Catarina, brasileiro, internacional, tudo por Jaraguá. Eles sempre me ajudaram bastante, sempre me apoiaram. E aí sempre vesti a camisa dele. Já recebi proposta de outras equipes também, mas se fosse botar tudo na ponta do lápis, pelo que eles já me ajudaram, vale a pena eu ficar ali competindo por Jaraguá, que eu apoio também a equipe ali de Jaraguá é grande. Os outros atletas da equipe também são assim, amigos fora da competição, então são uma equipe bem unida, assim, bem família, então é uma equipe que eu gosto e me ajuda bastante. Isso também, né? Não é só o financeiro, né? Às vezes o cara sai para ir para lá, mas não dá certo e perdeu uma oportunidade boa que tem aqui, né? E eu moro em Timbó, né? Só que em Timbó ali nunca me ajudou, né, na questão de querer viajar para fora. Eu treino lá em Jaraguá. Dependendo do tipo de treinamento, né? Porque a gente tem treinamento de academia, treinamento com a bike específico e treinamento de pista. Tá, o treinamento eu vou falar mais pra frente, senão vai confundir. Vamos só finalizar. Esse ano tu também teve competição, porque eu tô faltando umas aulas minhas aí, né? Porque tu tinha competição, né? Isso, esse ano eu comecei a primeira etapa da Copa aqui de Santa Catarina, fiquei em terceiro colocado na Elite. Aí numa outra semana retrasada, eu fui competir o Campeonato Brasileiro lá em Goiânia, na categoria Elite, né, que é a principal, eu fiquei em segundo colocado. E semana passada eu fui competir a Copa Brasil ali em Americana, São Paulo. Essa Copa Brasil valia seletiva para o Campeonato Mundial, que vai ser realizado agora em maio, última semana de maio, na Colômbia. Então, se eu ficasse entre os 6 primeiros colocados, era a vaga garantida para ir para o Mundial. Mas aí a vaga estava garantida, mas tem que bancar os custos. Eu que pago, né? Aí também é outro problemático. Né? Então fica elas por elas. Aí eu acabei ficando em primeiro, aí corri na categoria 17 a 24 anos, acabei ficando em primeiro. Inclusive, quem ficou em segundo foi o irmão do Renato Rezende, que é o nosso atleta que vai representar o Brasil nas Olimpíadas esse ano. E o irmão dele é campeão mundial na categoria Cruiser 17 a 24. Então foi uma chance assim, de eu ver como está meu nível para poder competir o campeonato mundial. Então se eu ganhei do atual campeão mundial da categoria. Então meu nível está comparado a ele, né? Está bom assim para eu poder competir o campeonato mundial, entendeu? Só que aí vai tudo questão financeira, porque... Então, mas aí com isso tu conseguiu a vaga, então? Consegui a vaga está garantida. Agora, se eu quiser ir, eu posso ir. E outra coisa que já patrocina. Mas então essas vagas para a Olimpíada já fechou? A vaga para as Olimpíadas, o nosso país ele
vai ter, ele tem a vaga sede, né? E tem mais uma vaga. A nossa vaga garantida do nosso atleta Renato, como eu tinha falado, que ele já vem competindo já há anos e se destacando internacionalmente. Ele mora na Califórnia, compete, treina lá. Treina aqui. Não, ele mora lá, sempre treinou lá, morava aqui, mas aqui para ele o nível já estava não baixo, porque os atletas do Brasil são muito bons. Só que para ele subir o nível dele, ele precisava competir de frente com outros atletas do mesmo nível, entendeu? E até mais forte. Então lá na Califórnia, em San Diego, tá reunindo os atletas do mundo inteiro, os melhores atletas do mundo estão lá. Então treinar com os melhores atletas do mundo faz diferença, porque treinar sozinho lá onde ele mora, entendeu? Aí ele foi pra lá, agora ele tá machucado, ele acabou quebrando a clavícula e tá no Rio se reabilitando, né? Mas daqui a pouco ele já tá de volta e daí ele vai representar nosso... Quantas vagas o Brasil tem? Ele é para ter duas, né? E a outra uma é por uma sede e a outra é por questão de pontos. Aí eu acredito que o outro atleta que vai representar o Brasil é o Anderson Ezequiel. É um guri que corria comigo desde quando eu comecei, 9 anos de idade. A gente já disputou bastante, já ganhei dele, ele já ganhou várias vezes de mim, mas agora ele está muito, muito bem assim também, está morando lá na Califórnia, junto com o Renato. E ele é um atleta assim, potência do Brasil também. Eu acredito que ele vai se destacar muito, ele é novo, ele tem a minha idade, 20 anos. Com 17 anos que surgiu a oportunidade de a gente para lá, minha também, surgiu a oportunidade de ir para lá, para a Califórnia. E eu acabei não indo, ele pegou e foi, então se destacou muito, agora ele está ganhando lá nos Estados Unidos também. Felipe, tu acha que para te evoluir mais, também tem que migrar para a Califórnia para conseguir obter? Porque tu falou aí que tu ganhou agora, esse ano, né? Tu ganhou do cara que é campeão mundial, que é o maior destaque brasileiro, então para te até medir como é que tu tá em termos de desempenho, então, tu conseguiu isso treinando em Jaraguá, né? Não precisou ir para lá. Tu acha que há realmente uma necessidade disso ou talvez não? Se eu querer correr na categoria elite, né, que é a principal do nosso esporte, com certeza aqui no Brasil não tem chance, porque a gente vê os atletas aqui no Brasil vão para fora e eles penam assim um pouco, porque o nível é muito forte. Então, inclusive o Renato, para ele chegar lá onde ele está hoje, demorou muito, sabe? Foi muito batalhado. Não foi na primeira, segunda, terceira tentativa, foi depois da 10ª tentativa que ele conseguiu chegar lá onde ele está hoje. Então eu acredito que se eu quisesse chegar ao nível dos caras lá fora, eu teria que estar morando lá fora, treinando várias vezes, treinando com eles. Mas assim, como eu corro na categoria 17 e eu tenho que conciliar o estudo, o trabalho, e me deslocar de Timor para Jaraguá para treinar, Quanto tempo de deslocamento aí? Dá 1 hora de viagem mais ou menos sempre. Então eu acredito que o nível que está assim, da forma que eu estou treinando, eu consigo obter bastante resultado morando aqui e treinando aqui. Eu treino com outros atletas também de Jaraguá, com o Guilherme, que é um atleta bom também, nível aqui no Brasil, um atleta de elite. Então a gente treina junto, sempre troca uma ideia ali e a gente consegue fazer um treino. Tem treinador, Felipe? Vocês têm... Eu já tive alguns treinadores, né? Mas agora como eu tô fazendo educação física, e também para mim pagar um treinador tá meio puxado, porque tem que pagar a faculdade, pagar agora... Teu patrocínio de Jaraguá, tu recebe valores financeiros assim ou recebe apoio para viagem? Eu recebo mais apoio para viagem, né? Agora eu tô recebendo uma bolsa atleta de Jaraguá. Só que agora como o nosso país está em crise, tá tudo diminuindo. Então a bolsa do atleta também diminuiu um monte do que era 2 anos atrás, agora não tá nenhum... Tá muito pouco. E para te ter um técnico, tem que pagar esse profissional? Teria que pagar não é uma quantia cara, é uma quantia barata, só que assim, pra mim não dá agora para pagar. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo meus treinos e eu converso com esse outro atleta que é de Jaraguá, o Guilherme, e ele é formado agora em educação física, acabou de se formar. Então a gente já tem uma base, ele já corre de bike uns 16 anos. Então a gente tem uma base do que é bom, o que tem que fazer. Como eu já treinei com outros atletas, eu tenho as planilhas também, dou uma olhada, vejo, encaixa aquilo pra mim que eu acho bom, não acho bom. Inclusive agora eu tô fazendo meus treinos e deu certo o resultado ali, que semana passada eu consegui vencer. Mas eu que acabo fazendo mesmo, não tenho um treinador fixo, já tive, mas agora... Estrutura é bem caseira por falta de verba, né, cara? Se tivesse mais, conseguiria fazer. Então, beleza, deu pra gente ter uma noção, assim, como é que tu permeou aí pelo meio do bicicross, né, como é que é. Então, na verdade, são 2 categorias competitivas, assim. A nossa modalidade, assim, ela tem 2 confederações, né.
A Confederação Brasileira de Bicicross, que ela já é antiga, tem mais de 30 anos. E agora a gente tem a Confederação Brasileira de Ciclismo, que também sempre teve, só que agora, ela, como a gente recebe a Confederação Brasileira de Ciclismo, não recebe apoio da UCI, né? Então, ela, digamos que ela é oficial, assim. Ela que está ajudando os atletas para ir para fora, tem seleção brasileira. E a outra é a Confederação Brasileira de BMX, que também tem o Campeonato Brasileiro e tal. Então, tem duas federações. Eu corro nas duas, então se eu for campeão brasileiro numa, sou campeão brasileiro em uma e campeão brasileiro na outra, sabe? Não tem esse, tu é campeão brasileiro naquela, não vai. Pode participar das duas. Uma vez tinha essa rixa entre as duas, sabe? Quem era de uma federação não deixava correr na outra, porque não pode, vai ser desclassificado, vai perder todos os pontos. Ainda tem, por exemplo, uma camiseta assim, tem camiseta de corrida que eu não posso usar em uma entidade, até hoje não pode, entendeu? Se eu for correr o campeonato lá em São Paulo, o campeonato da confederação, tal confederação, eu for com a camiseta da outra, eles não deixam. Mas é só uma que não deixa, a outra, se eu vir com a camiseta da outra, ela deixa, ela não se importa. Mas tem uma que não deixa eu chegar lá com a camiseta da outra federação, sabe? Eu acho isso errado, porque quem está me patrocinando, eu tenho o próprio patrocínio. É igual eu vou para o Mundial, eu tenho que usar a camiseta do Brasil com os patrocínios do Brasil. Mas eu não posso eu tenho um espaço para botar o meu patrocínio. Mas eu não estou ganhando aquele patrocínio ali. Então tudo que eu vou para o Mundial, eu paguei tudo do meu bolso, todos os meus patrocínios. E tu tá com uma camiseta mostrando o patrocínio que tu nunca recebeu? Pois é. Também estranho isso. Agora já teve várias brigas, porque o Brasil tem a camiseta do Brasil, só que tem as patrocinadores da Confederação Brasileira de Ciclismo. Só que eu tenho um espacinho assim, cara, é muito pequenininho, um espacinho para botar no patrocínio. Então se eu tivesse muito patrocínio, eu ia ter só esse espaço. Então o que os atletas começaram a fazer? Botaram outros espaços, e aí veio gente e reclamou, não deixava ele correr. Então, pensa, eu conheço atletas que foi daqui para a Holanda, competiu no campeonato mundial, né? Cruzou o oceano para ir para lá e chegou lá com patrocínio aqui, os caras da federação mandaram tirar o patrocínio porque estava tampando o patrocínio do ciclismo, que não ajudou nada ele para lá. Então isso atrapalha o atleta, sabe? Até na hora ali o meu amigo chegou a relatar que ele perdeu o treino dele por causa disso, porque teve que ir lá no hotel buscar outra camiseta que tinha o patrocínio da confederação para ele competir. E eu não conseguiu fazer o treino preparatório. Não conseguiu, ele teve que chegar direto para a competição, porque o campeonato mundial é muito atleta, então tem 1 hora para andar na pista, tu consegue dar 2, 3 voltas na pista, o máximo, porque muita gente, por exemplo, uns 500 atletas tentando andar na pista, então até tu deu uma volta, até tu dar outra, tu já desaqueceu, entendeu? Então, a primeira volta na pista tu já tem que fazer com tudo, mesmo que tu não conhece, já tem que ir preparado para... Mas aí já é tomada de tempo, tem alguma coisa assim? Não, o treino é 2 dias antes, daí no dia da corrida são 3 baterias classificatórias. Nessas baterias classificatórias classificam os 4 primeiros para a próxima fase. Eliminatório sim, se perdeu, tá fora. Eu tenho 3 chances de passar para oitavas de final. Aí oitavas de final só passam os 4 primeiros colocados, largam 8, só passam os 4. E aí daí passa para as quartas. Quartas de final também, passa os 4 primeiros. Semi, passa os 4 primeiros. Aí chega na final com 8. Aí junta os 4 de cada semi, 8 na final. Aí é resultado, quem chegar, venceu. Chegou em primeiro, venceu. E assim, primeiro, último é último. Assim que funciona. Ô Felipe, como é que essa parte do patrocínio é bem interessante que tu tá falando, que estranho demais, né? Porque tu tá lá ostentando um patrocínio que na verdade não é patrocínio, nunca foi. Talvez seja, mas nunca foi, não está sendo. E o teu patrocinador, tu tem um espaço extremamente limitado para colocar na cabeça. Então, qual é do teu patrocinador no momento que tu vai ter um destaque internacional? Ele fica investindo num atleta numa categoria que não é popular no Brasil, e quando tem algum grau de mídia, de visibilidade, é um espaço muito pequeno. Então, quer dizer, depõe totalmente contra o atleta essa questão, né? É muito difícil para ti conseguir patrocinador, além de Jaraguá, assim, tu busca patrocínio. Eu já tive, quando eu era mais novo, quando eu comecei no esporte, eu tive um patrocínio da Santa Rita, lá de Florianópolis. Eles me ajudaram para ir para o campeonato mundial lá na África do Sul. E daí depois de lá só tinha ajudas dos vereadores, não, de alguns empresários de Timbó. Que eu chegava lá e pedia, eu vou para tal campeonato mundial, tem como me ajudar, eles sempre me ajudavam. Tem alguns lá de Timbó que sempre, se eu for lá pedir, sempre me ajudam. Mas questão assim de patrocínio mesmo, renda mensal, é bem difícil, sabe? É só Jaraguá mesmo que me ajuda. O pessoal que está lá fora nos Estados Unidos, como tu falou, eles têm esse tipo de patrocínio?
Tem muito patrocínio. Tipo, uma verba mensal que entra. Bom, tem condição para treinar também. Para viver até como atleta, né? Tem lá fora assim, é muito mais fácil de conseguir patrocínio, né? Inclusive até aqui no Brasil, se tu for ver, santo de casa não faz milagre. Meu pai sempre fala isso pra mim. Porque eu sou do Timbó, mas eu vou pro Jaraguá, entendeu? O Jaraguá que me ajudou, eu tenho que sair de Timbó para conseguir ajuda. Então, lá fora, por exemplo, o Renato, ele tem muito patrocínio, porque ele também tem resultado, né? Bastante resultado. Mas questão de assim, se eu fosse correr lá fora, se eu me destacar, o que acontece? As equipes lá fora são muito grandes. Então, se eu me destacar em 1, 2, 3 corridas, pô, aquele guri lá tá chegando entre os 3 primeiros colocados sempre. Aí vem uma equipe e fala, ó, quero que tu corra por mim, te dou tal coisa. Aí fica teu critério aceitar, sabe? Elas te dão ajuda de custo, não sei se elas dão ajuda mensal, mas elas dão ajuda de custo pra tu, vamos correr o campeonato lá no outro estado, vou te ajudar, vou te bancar, tu vai tudo comigo, tem o meu trailer, tu vai viajar comigo, peça de bike, roupa, camiseta. Então, o que eu vejo, eu acompanho muitos atletas de fora que todo mês, assim, todo mês eles recebem peça nova de bike. Então, por exemplo, eu comprei um quadro novo agora, mas o quadro tá 0. Um mês depois ele já ganhou um quadro novo de novo, entendeu? Só que o quadro deles estava 0, então é sempre uma ajuda assim, direto deles. Não questão de financeiro, mas questão de ajudar com despesas para ir para competir e bike. Quebrou uma peça da tua bike aí, é tu que banca. É que banca. É bem complicado, assim, porque agora como o dólar tá alto, a gente sofre bastante isso, porque nossas peças vêm tudo de fora. Então, se acontecer estragar alguma pecinha da minha bike, é muito caro. E para hoje em dia, para tu montar uma bike top, umas melhores top que tem na linha hoje, vai uns 12, 13 mil reais. Entendeu? É difícil, sem patrocínio, nas condições aí, que tem uma outra cidade para treinar. Com o dólar que tá valendo tá bem caro o valor de uma bicicleta. É um clássico do atleta brasileiro. O pessoal que nos acompanha nessa série já viu. Eu só tive um atleta que chegou aqui e disse, eu consigo viver do esporte. Uma época. Claro, tem outros atletas que conseguem, né? Mas assim, também tu tem que questionar viver com que dinâmica, né? Viver segurando tudo assim, ou viver até. Obviamente não são jogadores de futebol do Barcelona, né? Que ostentam e tal. Então a gente vê essa dificuldade, né? E por isso que a gente entende por isso que a gente dá muito valor, e aqui no Treino em Foco essa série surgiu por isso, porque a gente entende o grau de esforço que vocês fazem para se manter como atleta, primeiro, e o grau de esforço da família como um todo, né, se envolvendo com isso, patrocínio direto, a gente vê isso, muito né? meu pai. Então, essas condições aí que mostram que o atleta brasileiro faz milagre, né? Tira coelho de cartola o tempo todo, porque na maioria dos esportes, os esportes menos populares, como é o teu caso, é um sacrifício direto, né, para conseguir ostentar algum resultado internacional. Enquanto que, como tu está descrevendo aqui pra gente, a gente vê atletas que estão treinando fora do país com condições muito melhores, e vocês, se tivessem condições, diria, parecidas a desses atletas, poderiam fazer um resultado igual, talvez até melhor. Então, quer dizer, mostra que o atleta brasileiro ele tem condição de interesse de treino, capacidade de treino, condição biotípica. O que falta é a condição financeira e estrutural para conseguir permitir que esse atleta realmente tenha a alavancagem internacional que ele precisa, né? Falta uma ajuda, né? Porque eu acredito que qualquer ajuda é bem-vinda para um atleta, né? Não importa a modalidade, porque faz muita diferença. Por exemplo, para essas 2 semanas que eu fui agora para Goiânia e para São Paulo competir, foi tudo do meu bolso, entendeu? O salário que eu ganho vai tudo para bike, para ir viajar. Então é tudo contadinho, assim, sabe? Dinheiro para alimentação, dinheiro para aquilo, é bem regrado. Às vezes tu até leva, quando a gente for viajar de avião, a gente leva até um lanche de casa, porque o aeroporto é muito caro. Então tu tem que levar um lanchinho de casa para tu não falir, porque senão vai faltar dinheiro até para alimentação lá. Não, é bem complicado. Às vezes tu fica na casa de amigos também, para conseguir não precisar gastar com hotel, porque assim, uma época já foi melhor, assim, quando tinha bolsa atleta e tal, conseguia viver só da bike. Então eu treinava, acordava de manhã, treinava, almoçava, treinava de novo, aí à noite estudava, que eu ia no ensino médio, então só andava de bicicleta. Aí me formei no ensino médio e pensei, não, agora eu vou só andar de bike, vou só treinar. Aí eu tinha de manhã, tarde e noite para treinar, só treinava. Só que aí chegou uma época e eu pensei, tenho que estudar, não dá mais para eu ficar só andando de bike, tava me sentindo mal. Daí eu comecei a fazer educação física, e aí eu tava estudando à noite e treinando à tarde.
E agora estou trabalhando, então eu tenho que trabalhar, treinar de tarde e estudar de manhã, sabe? É bem puxadinho assim, mas tudo dá um jeito, a gente consegue. Felipe, falando dos teus treinos agora, né, cara? Obviamente tu faz treino com a bike, lógico, específico, mas tu faz treinos adicionais, tipo alguma coisa de treinamento com peso, o TRP aí, a musculação, tu faz alguma coisa de treinamento funcional, tu tem um treinamento além da bike, assim, da parte física, tu tem um... Geralmente eu faço bastante treino na academia, que é o fundamental. Com peso mesmo, Com musculação, peso, assim, força, bastante força, é bem força e força explosiva, né? É o mais que a gente trabalha, pré-temporada e durante a temporada também força e força explosiva. Bastante treino de perna e braço também, a gente usa bastante também na puxada e empurrar a bike, né? Mas assim, geralmente treino de academia força, perna, toda semana, só em semana competitiva que a gente reduz, mas bastante treino de pliometria que eu tenho até em casa, alguns caixotes para treinar, bastante treino de pliometria. E os treinos, daí quando não tem treino na bike, é só na academia mesmo. E esses treinos é a partir dessas planilhas que vocês adaptaram, que tu falou do pessoal top, que vocês pegam, avaliam o treinamento e tentam adaptar para vocês. Esses treinos que eu monto agora é tudo em cima de planilhas que eu usava antigamente. E um pouco do que eu gosto de fazer também, né? Porque antigamente eu treinava com alguns treinadores, só que eu sempre questionava, por que eu tenho que fazer aquilo ali? Por que eu tenho que fazer isso se eu acho chato, entendeu? Então agora, como eu estou fazendo meu treino, eu monto o que eu gosto. E, claro, às vezes eu faço alguma coisa que eu sei que eu acho chato, mas que eu sei que vai dar resultado. Só que a maioria dos treinos que eu faço de bike, que eu faço na academia, que eu faço de biometria, na pista, a maioria que me dá prazer, assim, que eu gosto mesmo de fazer. Então eu vou lá e treino para aquilo que eu quero mesmo. Então, quando eu tinha um treinador, eu acabava fazendo, cara, eu tenho que fazer aquilo lá de novo. Fiz aquilo semana passada, ele me passou a mesma coisa essa semana. Então ficava chato, então eu estava pagando para fazer sempre a mesma coisa. Então agora não, agora eu acabo mudando meus treinos, converso com outros treinadores, amigos, assim, para tirar algumas dúvidas, para montar meu treino mesmo, sabe? Agora, mas às vezes tem coisa chata de fazer, mas necessária, né? Não é só treino, esse treino é legal, eu vou fazer esse treino. Isso aí não dá, o atleta não pode querer fazer só o que gosta, tem que fazer, não é chegar lá na academia, não, hoje eu vou fazer isso aqui porque é o que eu gosto, não, tem que... Treina 4, 5 vezes na semana? Eu treino todo dia da semana, segunda a sábado. Sempre, se eu não treino... Bike todo dia? Bike, só um dia que eu treino na academia não, porque agora eu só tenho um período para treinar, então se eu sair da academia e já treinar de bike, acaba atrapalhando um pouco o rendimento da bike ali. Então, antes quando eu tinha 2 horários, treinava de academia de manhã e bike à tarde. Agora, 2 vezes por semana academia perna e o resto sempre bike. Se não é treino de a pista, é treino de sprint, tiros na estrada ou tiros em descida. Quanto tempo dura, Felipe, eu não sei se vocês dão uma volta na pista, 2 voltas na pista na competição? A nossa pista, ela tem em torno de 350 a 400 metros da pista. Então ela sai de um lugar, geralmente tem 4 retas e 3 curvas. Ela sai de um lugar e chega no outro. Ela dura normalmente de 30, as pistas mais longas de 40 segundos. Tem pista que dura 40 segundos. Mas é geralmente de 30 a 40 segundos, então é bem rápido, é explosivo ali. Saiu, um errinho, qualquer errinho, milésimo de segundo. A diferença na chegada é muito pequena. É muito pequena. Eu já cheguei a ficar fora de campeonato por menos de 300 milésimos. Assim, é muito pouco, assim, sabe? O atleta que ficou na minha frente fez, por 35 e 500, eu fiz 35 e 800. É muito pouco, sabe? Tu fica indignado, assim. E é uns 20 atletas que ficam na tua frente por esse tanto de milésimo, sabe? É bem competitivo, assim, não dá de errar nada. Tem que estar com a pista na mente antes de largar ali e acertar tudo. Tu faz uma preparação psicológica para se concentrar antes? Geralmente... Um ritual preparatório? Geralmente a gente tenta ficar focado. Antes das finais, das baterias classificatórias, são mais tranquilo, mas na final, assim, tu chega na final, eu tento sempre procurar mentalizar bastante a pista na minha cabeça, né, antes de largar, focar muito mesmo na largada, que é o principal. A gente diz que a largada é 80% da corrida ganha. Então, se tu largou na frente, só se tu errar mesmo para alguém conseguir te passar,
ou se a outra ela estiver muito rápida, sabe? Mas a largada é fundamental, porque tu largou na frente, tu já vai estar na frente dos outros atletas. Largou atrás, os outros atletas vão te fechar e aí vai ter que frear e já era. Na curva leva vantagem quem está na frente, então por Na exemplo, curva vai leva ter a melhor. ele vai fazer o traçado da pista, né? Pista. Ele que escolhe onde vai passar. Agora, se eu estou atrás, eu vou ter que seguir o cara, ou vou ter que ir pro lado, pegar umas partes talvez ruins da pista no Brasil, né? Porque lá fora a gente é bem difícil. Eu já andei lá fora assim com pistas que tu pode andar no ladinho da pista que é perfeito, assim, sabe? A pista. Mas geralmente é como eu falei, a pista tem 300, 400 metros. O atleta que sair na frente, largou na frente, é 100% de chance que ele vai conseguir fazer uma boa volta e ficar entre os 6 primeiros colocados, né? Pega muita rampa nesses percursos, assim, tem que fazer muito salto, como é que é? Geralmente a gente tem em torno de umas 10, 12 rampas. Agora, ultimamente, eles estão mudando a primeira e segunda reta com rampas grandes, né? E a terceira reta agora, já em todas as pistas, eles estão fazendo sequência de rollers. Como que funciona? São vários costelinhos assim, como se fosse no motocross, aquelas costelas, só que a gente tem que emendar, então é bem técnico, tu tem que treinar bastante aquilo ali, porque se tu errar uma coisa, tu errar uma passada, tu já perdeu a pista, a reta inteira. Então isso conta muito na velocidade. A gente vê atletas que erram ali, que passam um caminhão de atletas que estão atrás, tá em primeiro, vai para quinto, e aí perde toda a competição. E não é tanto a velocidade, tu tem que encaixar para saltar uma daquelas costelinhas. Tu tem que medir a velocidade e saber, e tem que ter técnica para conseguir passar, é muita técnica, tem que treinar bastante essa questão ali. Isso alguns atletas no Brasil pegam com isso, sabe? A gente geralmente... Tu treina isso em Jaraguá? Em Jaraguá a gente tem um pouco a pista não tão técnica assim, já está ultrapassada, a gente precisa mudar ela, já tem uns 5, 6 anos a pista. Mas quando a gente vai para São Paulo a gente sente um pouco de falta disso, porque a gente treina aqui e a pista não é tão técnica quanto lá já é mais técnica. Então, alguns atletas estão muito bem condicionados nessa parte. Então, a gente acaba pecando lá fora. Que a gente vai para o campeonato mundial, já cheguei... Inclusive, lá na África do Sul, na semifinal, eu ganhei do que foi atual campeão mundial. Porque teve uma bateria que eu estava na frente dele e eu errei nessa reta. E ele me passou, porque eu fui passar uma rampa e bati. E aí, perde todo o embalo. Então, eu já fui caindo para o segundo colocado, e é isso que acontece. Mas ele te viu, então tu estava na frente dele? Isso, estava na frente. Ele teu ali, técnico, né? Por isso vacilo. Por isso que, como eu falei, não pode errar nada. Senão, já perde muita colocação, sabe? É questão de milésimos, assim, que tu... Essas coisas que a gente vai conversando, Felipe, a gente vai entendendo um pouco melhor do esporte, né? Porque sempre quando eu olho no esporte, até eu comento em aula, eu procuro ter um olhar de professor ali, né? Ver a parte física, ver a parte de pressão psicológica, que talvez eu consiga perceber, mas nada melhor que conversar com o atleta, né? O cara está vivenciando isso aí, consegue te passar muito melhor a ideia, né? Eu acredito que o pessoal que está nos assistindo também está conseguindo entender essa questão da pressão, né? Você tem uma pressão psicológica, um erro, tu está em primeiro, tu passa. A gente vê atletas assim, de nível muito alto, assim, internacional. O que acontece? Os caras têm uma mente muito boa, só que quando chega na bateria final, que é a final que vale tudo, é a pressão treina total, a base e aí não vence. O cara tá muito bem, assim, esse atleta vai vencer hoje, não tem como ele perder. Chega lá, ele não sei o que acontece, ele larga atrás e a gente tem na nossa modalidade, ela agora é recém e ela é olímpica, né? 2008 foi a primeira edição. E quem ganhou foi o Marius Stromberg, que é da Lituânia. Ele ganhou a primeira edição e a segunda também. Só teve duas e ele ganhou as duas. E agora ele vem para o Brasil para tentar ganhar a terceira. E se ele ganhar a terceira, ele vai aposentar assim, a bike. Porque se ele ganhar a terceira, vai ser muito difícil alguém conseguir ganhar de novo. Porque tu precisa estar 12 anos no nível alto, atleta de elite. Então é muito difícil. A gente sabe que qualquer modalidade é difícil do cara estar 12 anos em nível de elite. Então, e esse cara é um cara assim que a gente... é um cara assim, espelho, porque ele é muito cabeça assim na questão, ele não, cada bateria tu chega para dar uma entrevista, ele não dá entrevista com ninguém, não fala com ninguém, se tu for lá falar com ele pedir autógrafo, ele não dá, só depois da final ele consegue, ele dá autógrafo. A concentração. Ele é muito concentrado assim, não fala com ninguém, parece que ele coloca um tampão no ouvido assim e não dá bola para ninguém, sabe? O cara tem uma cabeça muito forte assim.
e ele chega no, assim, ele mal compete, sabe? Mal compete, mas quando ele compete, não tem. Ele leva todas. Leva todas. Assim, agora ele está se preparando para as Olimpíadas e ele foi competir ontem, teve campeonato Supercross lá ali na Argentina, ele foi competir ali, ele não estava tão bem, mas ele acabou errando as partes de final e não passou. Então ele é um atleta que assim, errou, ele tem em mente que ele pode se machucar, então ele freia para não se machucar. E ele agora vai se treinar, acredito que ele vai treinar para a Olimpíada e é um atleta que eu estou apostando que vai vencer essas Olimpíadas. Claro, a gente torce para um atleta brasileiro, mas eu quero muito que esse atleta ganhe para ter 12 anos ele no nível, assim, vai ser muito difícil alguém de novo, sabe? É um atleta muito bem Mas de referência. repente aí é a marca a ser batida, né? 3 medalhas de ouro. Vai ser muito difícil alguém bater, eu acho. Mas de repente isso é um fator motivacional para muitos atletas buscarem, né? Por mais que possam. 2 anos já vai ser bem difícil, porque ele tem que estar 8 anos no nível de. E como eu te falei, qualquer errinho já era. Então posso estar em primeiro lá na final, já Deus, né? Porque assim como pode acontecer com ele. Sim. Felipe, é o seguinte, nós estamos chegando no final da entrevista aqui, ficou bem informativa, né? Pra gente conhecer, por mais informativo que seja, a gente está conhecendo um pouquinho do bicicross, né? Pela tua fala aí, conhecendo um pouco. Mas uma coisa que eu coloco de praxe sempre no final da entrevista é perguntar para o atleta que sugestão ele daria para alguém que viu a entrevista ou vai ver agora nas Olimpíadas a competição de bicicross, gostou e quer começar a treinar a modalidade. Qual é a sugestão que tu daria assim, procura fazer isso, ou procura não fazer isso, que é um erro que eu cometi. Sei lá, qual seria tu como um atleta nacional, que sugestão tu daria para alguém que vai iniciar? Um João, eu quero iniciar. De repente até vou competir, mas eu quero iniciar. O que tu colocaria de sugestão assim? Eu botaria de sugestão que, cara, é um esporte assim que me fez ver a vida de outra forma. Porque quando eu comecei eu fazia atletismo, mas aí passei para bike, então eu acredito que quem está começando hoje, porque a primeira coisa que a gente aprende, que aqui no Brasil a gente aprende é a bola, mas depois a gente já pega uma bicicleta. Então, agora hoje em dia a gente tem corrida para quem tem 3 anos de idade e já está começando a competir. Então, se os pais quiserem levar as crianças para competir, tem a nossa pré-bike, que é a bicicleta sem pedal. A criança vai trabalhando só com o pé. Então, já vai. Tem onde? Tem sempre nos campeonatos catarinenses. Quem quiser acompanhar, só entra no Facebook ali, Federação Catarinense de Bicicross. Então vai ter todas as etapas do catarinense. Agora, essa semana agora, a gente vai ter a primeira etapa do estadual lá em Rio do Sul. Então, é muito bom para a criança já com 3 anos, já está fortalecendo a musculatura ali da perna, então ela está pedalando. Tá mais brincando com qualquer coisa. Para ela está brincando, mas já está se desenvolvendo uma capacidade motora, entendeu? Então, e nos outros estados tem também isso aí? Todo estado tem, e aqui em Santa Catarina também é forte. No Campeonato Brasileiro tem, então a criança com 2 anos já pode ser campeã brasileira, entendeu? Já na semana passada eu estava em São Paulo, já teve também essa pré-bike. Então, para os pais que querem começar a levar a criança, é fundamental. Mas é uma piscina adaptada para elas, mano. A gente sempre usa a última reta da pista, que é 50 metros, assim. A gente sempre usa a última reta. É uma retinha para elas. Com bastante rollers, daí as crianças vão ali, vão só pedalando, empurrando com o pé, pulam, fazem manobra, bem bonitinho de ver, assim. Então, aí é uma dica para os pais que quiserem levar. É só ter o capacetinho, a bike. Nem precisa ser capacete fechado, pode ser o capacetinho aberto, esses de ciclista, e quiser começar é só. Vai pra brincar daí, vai pra brincar. Pra criança é uma festa, né? Porque ela tá ali, pra ela não importa se ela foi ganhar ou ficar em segundo, terceiro, pra ela o que importa é competir, tá ali, sabe? Então essa é a dica pra quem vai iniciar cedo. Isso é outra dica, iniciar quanto antes é melhor, assim, porque às vezes tu começa muito tarde, então o nível competitivo começa já muito cedo, sabe? Então, às vezes eu comecei com 9 anos, já comecei tarde, e tem amigo meu que começou com 4, 5 anos, então tu vai acabando, desenvolve mais as capacidades que o bicicross requer. Então, quanto mais tarde é pior para estar no nível, assim, sabe? É que nem quando eu comecei agora, a sorte é que quando eu cheguei com 16, 17 anos estava no nível bom, mas tem atletas que começaram com 16, 17, aí acaba, sabe, muito difícil de chegar a ser um atleta de elite um dia, sabe? É bem complicado. Mas
tá aí, né? O cara que quiser começar cedo, Tem que a gostar de oportunidade, começar a investir. Aqui a gente tem os catarinenses aqui no estado, o pessoal que for daqui quiser competir, só seguir ali a Federação Brasileira de Ciclismo. E quem sabe aí, futuramente, se tu formado, tu pode se tornar um professor para iniciação, né, no bicicross, já que é uma coisa... A gente sabe que não é uma área que eu vou ter muito lucro financeiro, mas vai ser um privilégio, talvez eu treinar um atleta de seleção brasileira, ser um treinador de seleção brasileira, quem sabe um dia, né? Começar a investir em questões diferentes, como uma escolinha, se fazer uma escolinha para começar a fazer uma iniciação, fazer o esporte crescer, né? É o que está precisando aqui no Brasil. Bom, pessoal, dentro da nossa entrevista, dentro da nossa proposta aqui no Treino em Foco, tenho certeza que ficou bastante informativa a entrevista. Felipe gentilmente aqui matou uma aula, não matou aula não, ele veio para nos dar essa entrevista que não teve aula, e a gente também está fazendo algumas avaliações do Felipe para constar no livro que eu estou escrevendo. Se vocês já sabem, ao longo da entrevista que vocês viram algumas imagens de competição e de avaliação do Felipe, e eu quero te agradecer então, Felipe, pela tua disponibilidade de tempo, teu interesse em vir aqui, né? O nosso interesse aqui no Treino em Foco é ajudar as modalidades, até principalmente as modalidades que não têm popularidade no Brasil, né? Para mostrar a dificuldade do atleta é comum entre vocês, então pode ter certeza que em outras modalidades, na sua grande maioria, as dificuldades são iguais, né? Assim, para poder se manter competindo e treinando. E isso fica bem claro aqui no Vida de Atleta, aqui no Treino em Foco. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo aí pela entrevista e muito obrigado a vocês que estavam nos assistindo e conhecendo um pouco dessa modalidade que é olímpica, agora terceira edição agora no Rio. Terceira edição no Rio de Janeiro. Então tá, pessoal, a gente se despede, muito obrigado aí por estar nos assistindo, um grande abraço e até um próximo Vida de Atleta. Um grande abraço, boa semana, até lá. Quanto tempo dura a tua sessão de treinamento em média, assim, para o pessoal também ter essa noção, né, o tempo da sessão de treinamento? Então, o treino, por exemplo, o treino de coxa, que era um treino um pouco mais extensivo, ele passava muitas vezes de 1 hora, 1h10, 1h15, porque eu fazia o grupamento muscular completo num volume muito alto. Não me adiantava fazer 12 séries de quadríceps porque não fazia nem efeito, não sentia nem um pouco de dor muscular, nada. Então a gente vai pegando uma